Nesse vídeo nós vamos falar de decomposição em fatores primos, também chamado de fatoração de números compostos. Então, na aula anterior, eu comentei no vídeo anterior que todo número composto poderia ser escrito como uma multiplicação de números primos, ainda mais falei de uma forma única. Então, de novo aqui reforçando, todo número natural composto pode ser representado por meio de uma multiplicação de dois ou mais fatores. No caso aqui, o 60, aqui tem dois fatores quaisquer, e aí depois aqui a gente escreve, então, só em fatores primos 2, 5, 2 e 3. Quando a gente escreve um número na forma da multiplicação só de números primos, que é este último caso aqui, nós dizemos, então, que nós temos a chamada fatoração, em especial, completa, mas a gente vai ficar falando só fatoração do número 60. Tá? Então, aqui tem outras, e aí uma forma especial, mais bonita da gente escrever isso é pegar esses dois números 2 aqui, como são dois números 2 multiplicando, a gente pode escrever como 2 ao quadrado. Então, a gente só junta numa anotação só para ficar mais curta a escrita. Então, o número 60, ele é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Se eu resolver essa continha aqui, eu volto no 60. Aqui embaixo tem um exemplo do 72. Então, 72, de várias formas, ele sendo fatorado. Então, primeiro escrito 4 vezes 18, depois fatorou 4, fatorou 18. Mas, fazer dessa... E depois chegando aqui no final, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, vai ser a multiplicação do número 2 aparecendo 3 vezes e do número 3 aparecendo 2 vezes. A gente não faz isso aqui de cabeça. Tá? Existe um processo onde a gente vai chegar no final deste resultado aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Então, que é o chamado procedimento prático. Então, qual é a ideia? Nós vamos escrever como exemplo aqui o 420, tá? E fazer uma barrinha vertical na direita dele. Tá? A seguir, é importante que nós nos lembremos dos números primos. Então, isso era para ser uma chave. Então, o conjunto dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, acho que aqui já está suficiente, que foram aqueles que vocês chegaram no quadrinho da última atividade. Agora, nós vamos fazer divisões do 420 pelos números primos que eu consigo fazer essa divisão. Então, a gente começa sempre testando os menores. Então, a gente começa testando o 2. 420 dá para dividir por 2? Se nos lembrarmos de duas aulas atrás, dá, porque o 420 é um número par. Então, 420. Aí eu vou fazer a divisão e vou colocar o resultado aqui embaixo de 420. Então, 420 dividido por 2, 210. Tá? Agora a gente repete o processo. Dá para dividir por 2? Sim, ele é par, então dá para dividir por 2 de novo. 210 dividido por 2, 105. Dá para dividir por 2? Não dá, porque ele não é par mais. Então agora a gente testa o próximo. Vamos testar o 3. 105 dá para dividir por 3? Lembrando de dois vídeos atrás, 105, para ser divisível por 3, eu tenho que somar os dígitos, tem que dar um número da tabuada do 3. 1 mais 0 mais 5 dá 6, e o 6 está na tabuada do 3, então dá para dividir. Dividido por 3. 105 dividido por 3 dá 35. Certo? 35 dá para dividir por 3? Não dá, porque 3 mais 5 dá 8. 8 não está na tabuada do 3. Então, eu testo o próximo. Por 5, dá para dividir por 5? Sim, dá para dividir por 5, porque ele acaba em 5. E para dar para dividir por 5, o número tem que acabar em 0 ou em 5. 35 dividido por 5, 7. 7 dá para dividir por 5? Não. Então eu pulo para o próximo. 7. 7 dá para dividir por 7? Sim, 7. 7 dividido por 7, 1. Quando a gente chega no 1, aqui embaixo, como resultado da divisão, a gente para. Tá? Então, aqui a gente para no 1. A gente não continua dividindo por 1. Cheguei no 1, a gente vai fazer um risquinho aqui no canto, assim, só para separar. E agora nós vamos juntar tudo o que nós temos aqui na parte no lado direito. Então,
nós temos 2 número 2, então isso aqui seria 2 ao quadrado. Nós temos um número 3 vezes 3, nós temos um número 5 e nós temos um número 7. Então, a forma fatorada do 420 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, o processo é sempre esse. Escreve o número, faz a barrinha grande e vai dividindo pelos números primos que dá para dividir até chegar no 1. Mais um exemplo, 360. Então, colocamos o 360 aqui, fazemos uma barrinha do lado, vamos escrever os números primos aqui para a gente não se perder. Sempre podem escrever do lado para não se perder. Até o 13 está mais do que suficiente. Então, vamos lá. Dá para dividir por 2? Sim, dá, porque ele é par. Então, a gente coloca o 2 aqui e faz a divisão. 360 dividido por 2, 180. 180 dá para continuar dividindo por 2? Sim. 90. 90 dá para continuar dividindo por 2? Sim. 45. 45 dá para dividir por 2? Não. Então, esquece o 2, vai para o próximo. O próximo é o 3. 45 dá para dividir por 3? Dá, porque a soma 4 mais 5 dá 9. 45 dividido por 3, 15. 15 dá para dividir por 3 ainda? Dá 5. 5 não dá para dividir por 3, 5 dá para dividir por 5. Chegou em 1, parou, faz aquele risquinho aqui embaixo, agora a gente vai contar o que a gente tem. Nós temos 3 número 2, então 2 ao cubo, nós temos 2 número 3, 3 ao quadrado, e nós temos um número 5. Portanto, a forma fatorada do 360 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Último exemplo, 1386, que número feio. Vamos lá. Escreveu ele. Fez o risco, esse aqui acho que vai dar um pouquinho grande. Vamos escrever os números primos aqui para a gente não se perder. E acho que aqui está suficiente, acho que a gente não precisa de mais nada aqui. Então vamos lá. 1386 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par, né? Então 2, coloco 2 aqui. 1386 dá 700. Dá 693, claro. Como que vai dar 700 isso? Ah, não vou editar isso não. Agora, 693, dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 2 porque ele é ímpar, né? Então esquece o 2. Vamos lá por 3. Dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3, porque se eu somar 6 mais 9 mais 3 dá 18. 18 está na tabuada do 3. A gente coloca um 3 aqui e fazemos a divisão. 693 dividido por 3, que dá 231. 231 dá para continuar dividindo por 3? Sim, dá para continuar dividindo por 3. 2 mais 3 mais 1 dá 6. Isso aqui dividido por 3 dá 77. 77 dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Não, porque não acaba em 5 e 0. Dá para dividir por 7, né, que é 7 vezes 11. Então, dá para dividir por 7, dá 11. 11 não dá para dividir por 7, 11 dá para dividir pelo próprio 11, 1. Chegou aqui no final, temos um número 2, 2 número 3, um número 7 e um número 11. Portanto, a forma fatorada do 1386 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7 vezes 11. Então, o processo é sempre esse, vai fazendo só com números primos, pessoal. Aí, assim, vocês podem me perguntar, tá, eu não poderia ter feito, sei lá, primeiro pelo 3, depois pelo 2? Sim. Ou aqui no anterior, que eu vi que já acabava aqui o 105 em 5, eu queria dividir por 5. Pode. Mas eu peço a vocês que, se possível, sigam a ordem dos números primos para a gente não se perder e não esquecer de alguma coisa na conta. Então, sigam a ordem. Pode mudar a ordem? Pode, mas recomendo que sigam a ordem. Tá? Então, de decomposição em fatores primos é isso.
no próximo vídeo nós vamos começar a estudar mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no vídeo e até a próxima.